Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Vitalidade Vital Fisioterapia. Eu estive aí um tempinho sem fazer gravações aqui para o canal, porque eu estive com muito problema de saúde, principalmente garganta inflamada, garganta irritada, muita dor na garganta. E além disso também foi por causa de muito trabalho, também estudo e também de provas. No entanto, hoje eu trago aqui um tema que eu acredito que é um tema bastante interessante, bastante importante para fazermos uma reflexão. Eu fiz uma pesquisa sobre saúde mental e eu acabei encontrando esse tema e eu vou compartilhar com vocês. O tema de hoje, pessoal, é sobre psicopatia, ok? Então, pessoal, a psicopatia é um transtorno mental que se caracteriza por traços de personalidade como egocentrismo, falta de empatia e remorso, além de comportamento antissocial. As pessoas com psicopatia apresentam um comportamento que repetidamente prejudica os outros e vai contra o bem-estar da sociedade. Eu vou compartilhar com vocês algumas características de um psicopata, ok? Eles fazem ou eles simulam mentiras, distorção dos fatos, costumam mentir e se achar acima das leis, com pouco ou nenhum medo de punição. Eles apresentam desprezo pelos sentimentos, não reconhecem e não reagem às emoções alheias, são dissimulados e também sabem representar exteriormente o sentimento de tristeza, mas, no entanto, o seu interior não reconhece nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de emoção. Eles apresentam alguns sinais bem característicos, como, por exemplo, a impulsividade, a manipulação de pessoas e a falta de remorso, sem algum tipo de arrependimento ou culpa pelos danos causados às outras pessoas. Quando irritados, tornam-se agressivos e não medem esforços para eliminar quem os contrariem. São habilidosos, inteligentes, e eles usam a inteligência para controlar e influenciar as pessoas ao seu redor. Apresentam mudanças rápidas e imprevisíveis de humor, e também eles têm dificuldade em controlar desejos e impulsos, o que pode levar a ações imprudentes ou até mesmo ações agressivas. Como nós podemos identificar um psicopata? Identificar um psicopata é complexo e requer a observação de diversos comportamentos e características devido à condição dos psicopatas representarem personagens em situações que eles se adaptam e se escondem na nossa sociedade. No relacionamento amoroso, o psicopata é extremamente calculista, habilidoso, manipulativo, egocêntrico, não sentindo algum tipo de sentimento interior ou empatia. No entanto, usam a sedução e a lábia para alcançar apenas os seus objetivos e desejos particulares, que geralmente envolvem o controle e poder sobre o parceiro ou parceira, dificultando o reconhecimento de seus verdadeiros objetivos e sentimentos, pois esses sentimentos eles simulam e sabem muito bem como manipular. E o que o psicopata, o que é que eles odeiam?
Eles odeiam ser questionados, odeiam ser contrariados em relação aos seus pensamentos e opiniões, demonstrando a tendência de um comportamento agressivo e também ameaçador. São arrogantes e se consideram superiores e odeiam quando alguém os derrota ou descobre suas mentiras ou comportamento, assumindo uma postura de perseguição e, se necessário, de eliminação e de uma conduta também imprevisível. Como é o humor de um psicopata? O psicopata, ele é dissimulado e ele está associado com a ironia, ao sarcasmo, deboche e ao cinismo. Gostam de ridicularizar seus oponentes, porém, tornam-se agressivos e intimidadores. Como são os olhos de um psicopata? A ideia dos olhos de um psicopata é um tema que surge em filmes e livros. No entanto, nem todos os psicopatas podem ser identificados pelo olhar. Porém, alguns apresentam traços marcantes como, por exemplo, olhar vazio, inexpressivo, sem brilho, um olhar penetrante e, ao mesmo tempo, um olhar ameaçador. Apesar disso, não existem, pessoal, comprovações científicas definitivas sobre o olhar do psicopata, como forma de classificá-los e identificá-los no primeiro olhar, prejudicando o entendimento sobre esse transtorno mental. Pessoal, apenas uma avaliação de um médico qualificado pode emitir um diagnóstico sobre o paciente ser ou não um psicopata. É importante, nesse caso, as pessoas terem como precaução manter-se afastado desse tipo de pessoas quando nós podemos perceber ou, pelo menos, termos assim uma ideia, uma opinião, uma reflexão ou essa mesma observação do que seja um psicopata através dessas características, às vezes até mesmo da maneira dela se comportar. Então, o psicopata é um ser, é uma pessoa que ela, como eu mesmo disse aí no vídeo, elas são dissimuladas, elas são inteligentes, elas sabem como agir no momento certo e na hora certa. Então, são pessoas que são difíceis, até mesmo para termos assim uma busca de dados em relação a esse tipo de transtorno mental, né? Porque é muito difícil nós termos termos dados sobre esse tipo de pessoa que está em nossa sociedade. Eles estão circulando livremente pelas ruas, eles ocupam cargos, altos cargos, às vezes dentro de uma empresa, e, no entanto, agem como se fossem pessoas totalmente normais e que, no nosso entendimento, elas são pessoas normais, mas, no entanto, elas, se forem bem analisadas, elas acabam tendo todos os sinais e também comportamentos de um psicopata. Daí, nós precisarmos termos assim, atenção, né, e esse cuidado em relação às pessoas que nos rodeiam e que estão próximo de nós. Tá bom, pessoal? Esse foi um vídeo que eu acredito que seja um vídeo para fazermos mais pesquisa, né, nessa área, conhecermos mais esse tipo de pessoa, conhecermos mais os tipos de transtornos mentais, porque são os mais variados possíveis, e assim nós ganharmos conhecimento. Tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje foi sobre a psicopatia. Se você gostou, dê um like, curta, também acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também se inscreva aqui no canal, tá ok?
Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Vitalidade Vital Fisioterapia. Muito obrigado, tchau, tchau.